Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Lição de número 6, classes de adultos. Essa lição será para o dia 9 de fevereiro de 2025. O título é O Filho é igual com o Pai. Hebreus 1, 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A verdade prática, o termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. A leitura bíblica nós encontramos no Evangelho segundo nos escreveu o apóstolo João, capítulo 10, 30 a 38. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois Deus? Sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Esta lição ela tem alguns objetivos. Nós vamos ver aqui que um desses objetivos é falar sobre a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Também tem o objetivo de refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. E terceiro, exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Vamos ver aqui na primeira parte a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Estamos falando sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A porção bíblica de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai e afirmar que Jesus é o Filho de Deus. E aqui não é uma contradição. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Vamos ver aqui. A doutrina bíblica mostra a relação da unidade entre Deus Pai e seu Filho unigênito. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o Pai. Mateus capítulo 23, versículos 29 a 31. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Por isso, nós podemos ver no paralelismo poético do salmista, lá no Salmo 8, verso 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus, em Mateus 23, 31, que diz assim: assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. E também observamos aqui em Mateus 23, 29 e 30, isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais.
significado teológico indica a igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Aqui em João 16, 28 diz assim: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João 8,42: eu saí e vim de Deus. E também nós observamos João 5,17, que diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Então nós observamos na segunda parte da lição que existem heresias que nós chamamos de heresia do subordinacionismo. Vamos ver aqui, Orígenes. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai ou um Deus com D minúsculo, secundário ou menos divino que o pai. Então são várias controvérsias, vários ensinamentos que são contrários e a vastíssima e complexa produção literária de Orígenes, ideias que são de acordo e contrárias à ortodoxia da Igreja, obscuras de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos. Então nós vemos aí nessa segunda parte que existem heresias que negam a doutrina bíblica. Na última parte da lição, nós vamos ver aqui como o subordinacionismo se apresenta hoje. No contexto islâmico, não considera Jesus como o Filho de Deus, mas como Messias e profeta e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina. Por quê? Porque nós observamos que não estão de acordo às Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada que diz que Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus e ele é igual com o Pai. Ele tem a mesma essência, tem os mesmos atributos. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é Deus. Existem também outros movimentos, como Testemunhas de Jeová, que confessam publicamente que creem na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. Só existe um só Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia faz menção de deuses falsos, mas apenas se referindo a ídolos mudos, a imagens, a objetos inanimados. Declara o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 8, 6: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Assim nós encontramos ensinamentos que divergem das Escrituras e são antagônicos aos ensinos bíblicos da divindade de Jesus. E esses ensinos procuram minar a doutrina cristã da divindade de Cristo. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde os períodos dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Então nós finalizamos aqui a nossa pré-aula agradecendo a todos pela atenção. Nosso muito obrigado aí por você cooperar conosco neste canal.
Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Deus abençoe a todos. Poderoso Deus, eterno e glorioso Pai, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença. Louvamos e agradecemos o teu nome, porque o Senhor é digno de glória, digno de honra e de louvor. Assim nós te louvamos por tudo e te agradecemos. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém.